Mestre Jesus, agradecemos tudo que você fez por nós, todos os exemplos que você deixou, os pensamentos, as palavras e principalmente os atos. Você deve ser o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo. Não apenas nas palavras de boca para fora, mas na análise dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, daquilo que emanamos aos nossos irmãos. Nos auxilia, Pai, para que nós ouçamos sempre e tenhamos sempre Jesus em nossas mentes, pois somente Ele deve ser o nosso exemplo e deve nos trazer aquilo que nós precisamos seguir. Todo o resto material, as escolhas que às vezes fazemos pelos nossos interesses, precisam ser analisadas para que nós tenhamos sempre Jesus na nossa frente. Que esses evangelhos, esses trabalhos diários que fazemos aqui nos auxiliem nessa nossa caminhada e nessa nossa conscientização daquilo que é realmente importante para cada um de nós. Muito obrigada, então, por essa nova oportunidade que estamos recebendo. Que assim seja. Muito bem, do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide à direita, vós os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade que espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa. Pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for seu culto. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Vamos iniciar a nossa reflexão sobre um ponto que eu acredito que
obviamente a caridade tem muito a ver com isso, porque a caridade é um exercício do bem, né? E aqui ele fala que para fazer o bem sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. O mal é uma exemplificação de uma paralisação mental nossa. Quando a gente realiza o mal, nós estamos totalmente afastados de Deus e das coisas divinas. E essa paralisação, como o apóstolo Paulo coloca aqui para a gente refletir, essa inércia, essa indiferença, muitas vezes elas atuam de tal forma na mente das criaturas que elas não têm percepção dessa paralisação, dessa ociosidade, porque quando a gente não faz absolutamente nada, ou se a gente permanece estagnado, porque fazendo a gente sempre está fazendo algo, mas normalmente a gente está estagnado, está paralisado. E essa paralisação mental, ela é fruto dessa falta de observação nossa, de nós mesmos, da nossa intimidade. Já fazer o bem é a gente movimentar as nossas forças em uma direção, que é a direção do Pai. Muitas vezes a gente não tem essa percepção do percurso do bem na nossa mente. O percurso do bem na nossa mente faz com que essas ações que nós realizamos vão nos refinando no sentido de aprimoramento, aonde cada vez mais a gente se especializa em fazer o bem. Fazer o bem alarga a mente da criatura. O mal contrai a nossa mente. Quando a gente observa e começa a ter uma visão clara sobre isso, a gente compreende o que Paulo nos quer fazer, nos quer evangelizar a partir desse entendimento, dessa amplitude. A caridade, ela muitas vezes, ela começa no âmbito material e se a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando a ação de ser uma criatura caridosa. Quando a gente sai daquilo que muitas vezes é o mais fácil, que é colocar a mão no bolso, para alguns isso talvez não seja tão fácil, porque para o avaro colocar a mão no bolso e dar daquilo que ele possui é algo muito difícil. Então, a caridade, ela permite que a gente observe tudo que acontece com todos e conosco. Porque às vezes a gente fala, que nem eu coloquei há pouco, que a caridade material ela é a mais fácil da gente fazer, porque é só colocar a mão no bolso. Mas aí se você joga sobre esse olhar a própria caridade, você não está analisando aquilo que aquela criatura está realizando, está fazendo. E aí você se afasta também da caridade, porque é um olhar às vezes simplista das limitações de cada criatura. Então, é muito fácil a gente se afastar da caridade. É isso que eu quero trazer para todos nós. Porque muitas vezes, quando a gente olha uns para os outros, a gente, que às vezes já descortinou um ponto a mais, acha que o outro não é caridoso, e que aquilo que ele está fazendo é fácil de ser feito. E esse olhar é um equívoco, porque aí está faltando uma caridade moral em nós, onde a gente reconheça em cada um as condições que cada um tem
de realizar. Óbvio que isso não é uma justificativa para paralisação, em hipótese alguma. O avaro, ele tem que lutar para sair da avareza. E o exercício da caridade material, para ele, vai ser uma luta onde ele expande os horizontes mentais. Porque se ele aplicar as regras que Jesus ensinou para nós, né, e aqui Paulo fala, né, que o mais puro cristianismo, né, está presente na doutrina espírita para nos auxiliar, mas se a gente tiver o olhar correto sobre as situações, né, então pegando a situação do avaro, como eu usei de exemplo, se a gente olhar ao nosso redor e todos forem ávaros, nós não progrediríamos. Então, em algum momento, alguém teve que ceder algo, teve que dar alguma coisa. Então, o avaro, ele deixa de ter essa percepção. Então, é aí que entra, né, essa nossa interpretação no dia de hoje do mal que a gente pode estar fazendo, que é a indiferença, a inércia. Então, uma pessoa que é avara, né, ela olha e assim, ela não vai se mexer para fazer absolutamente nada. Então, ela é indiferente para com a dor do outro. Só que ela não percebe quantas pessoas se sacrificam, né, dão de si para que ele possa subsistir. Se a gente não tiver uma pessoa coletando os lixos na rua, a gente ficaria com um grande problema em cidades tão grandes como as que nós temos atualmente. Quando as cidades eram pequenas, ainda se tinham algumas alternativas, mas quando as cidades ficam grandes, onde você tem torres enormes, né, de edifícios, centenas de pessoas morando num prédio, produzindo o lixo, por exemplo, né, e alguém que se dispõe a realizar essa tarefa. E às vezes pela necessidade, às vezes por amor àquilo que faz. Porque a gente nunca pode descartar essa presença de um amor daquele que está fazendo aquela atividade, que se dispõe a fazer isso. Uma vez eu vivenciei uma cena que me ensinou muito, e foi até uma cena aqui na minha casa, né? A gente tinha um senhor que nos ajudava com as reformas da casa e tudo, e a gente, né, pressupôs que a caixa de gordura estava com algum problema, com sujeira e tudo. E ele virou assim, na hora que eu comentei com ele que achava algum problema, ele falou: peraí, abriu a tampa, enfiou a mão e já começou a limpar. Sem luva, sem absolutamente nada. Alguns vão falar: nossa, que absurdo, nossa, que coisa, né? E aí a gente vê o espírito que trabalha e que tem um amor por aquilo que ele faz e quer fazer algo pelo outro. Ele não fica olhando todos os senões para ele poder agir, ele age. E aí você vê o que o Paulo está colocando aqui, de fazer o bem com a ação da vontade. A criatura que tem essa movimentação mental, tem aberto esse leque, ele não está preocupado ali, a sujeira, ele sabe que ele vai lavar a mão, ele lava a mão, passa um álcool, pronto, vida que segue, né? Mas a gente não, né? A gente tem que ter a condição ideal para poder agir. E aí entra no que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia, a indiferença. Esse exemplo que eu trouxe, eu acho que ajuda a gente a perceber o quanto as nossas limitações mentais, como o avaro, fazem com que a gente perca oportunidades. E essa perda de oportunidades, para nós, tem trazido graves consequências. O atraso no nosso desenvolvimento moral e espiritual,
essa paralisação mental que muitos se encontram num mundo que já está caminhando para a regeneração, aonde a gente tem que ter uma ação constante. Então eu vejo isso, a gente vê, né? A gente estava falando da avareza e a gente não percebe o quanto às vezes a nossa avareza ela faz de mal ao mundo. Então às vezes você tem condição de contratar uma pessoa para alguma atividade e você não o faz porque você quer guardar aquilo que você tem. Então você vê, a avareza ela me limita. Quando, se eu fujo da avareza, ela me amplia através do exemplo do outro me ensinando, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo meu. Porque se a gente, por exemplo, não contrata às vezes alguém, não movimenta os recursos que a gente tem, a gente está impedindo às vezes de receber um ensinamento, um aprendizado. Obviamente, não estou dizendo para ninguém enfiar a mão na caixa de gordura sem as condições que deveria ter, né? Cada um faz da forma como deve fazer. Mas eu estou querendo usar um exemplo de uma criatura que dá uma demonstração clara ali de que a preocupação é com o bem-estar do outro, e isso também é caridade. Aonde eu não me preocupo às vezes comigo, mas eu me preocupo em resolver um problema que o outro está vivenciando e dou de mim. Independente se a pessoa está recebendo para isso ou não. É porque às vezes a pessoa está recebendo, como às vezes vem pessoas para fazer as coisas, elas estão recebendo e falam, mas isso eu não faço, isso eu preciso disso, mas isso, mais aquilo, mais aquilo outro, né, e você nunca mais chama aquela pessoa, porque ela bota tanto senão, né? Então a gente olha como a gente foge do processo de educação, até de aprender como é ser uma criatura caridosa, né? Porque esses exemplos que a gente procura compartilhar, eles têm a finalidade de mostrar para nós o quanto nossa mente às vezes ainda é limitada, mas essa limitação é uma limitação imposta por nós mesmos, por características do passado que muitas vezes a gente não aceita modificar, porque a gente tem condição já de modificar sim. Deus nos dá todas as condições para a modificação, mas a gente tem que estar disposto a realizar esse sacrifício de nós mesmos. Eu quis destacar essas duas frases porque bem e mal é uma tônica muito atual, onde a gente olha para o mundo e vê, né, esses lados antagônicos, onde há a presença do bem e a presença exacerbada de criaturas ainda realizando o mal, de criaturas tão adoecidas, né, que fazem isso sem perceber. E se a gente olha de uma forma, às vezes, ainda ignorante, infantil da nossa parte, a gente não tem essa percepção de que a criatura ali ela está paralisada, né? Porque ela está paralisada no estado mental limitante, porque ele não enxerga, né? Coisas que, por exemplo, a gente já está tendo a oportunidade de enxergar. Não digo que a gente seja melhor que os outros, mas às vezes a gente está tendo a oportunidade de enxergar além. Porque às vezes uma criatura está realizando mal e ela não enxerga que existe uma vida futura. Então ela está fazendo mal por ignorância. Agora o mal de quem conhece a vida futura, quando ele é realizado, ele tem um peso muito maior. Então todos esses nossos declínios, quando a gente está à luz de um esclarecimento que coloca a gente à frente do nosso tempo e a gente ainda permanece nessa estagnação, fazendo esses atos, demonstra claramente para nós quanta necessidade nós temos de coisas às vezes mais duras para vivenciar. Então, quando a gente fala de caridade, como Paulo está colocando aqui para nós,
é obviamente algo extremamente amplo. Difícil até de muitas criaturas conseguirem compreender tudo que Paulo está colocando aqui, né? Na nossa maioria é muito difícil de compreender. Mas dentro das nossas limitações, o Pai já permite que a gente faça observações para ir abrindo esse nosso horizonte. E cada vez que a gente alarga esse nosso horizonte, essa nossa visão, a gente consegue com isso ser melhor do que a gente foi antes. Então a percepção das nossas vivências diárias vai trazer para nós grandes possibilidades dessa expansão que ele está colocando aqui, que é realmente o processo de construir uma virtude que seja ativa. E esse processo para construir uma virtude ativa, ele cabe somente a nós mesmos, a fazer escolhas, a gente começar a olhar para as coisas do mundo, começar a distinguir o bem do mal, começar a olhar e observar as criaturas, identificando a presença ali do bem ou do mal, para a gente observar os caminhos que nós estamos percorrendo, porque esses caminhos percorridos por nós são escolhas e trazem consequências. Então a gente, como criatura, tem que estar pronto para essas consequências. E às vezes a gente não está, né? Às vezes a gente está vivenciando situações tão doloridas no dia a dia e se indaga por que eu vivencio aquilo. Mas a gente às vezes não tem coragem de olhar para trás e pensar, o que será que eu, como criatura, já realizei que hoje eu tenho essa necessidade de reajuste? Isso eu digo para nós, né, que somos cristãos, que somos espíritas, porque o cristão ele tem um conhecimento, né, ao menos deveria ter, de Jesus, se não mínimo, pelo menos na sua grande totalidade, porque quando a gente passa a conhecer Jesus, a gente passa a ter esse dever moral, né? Porque assim, não é só se dizer cristão, é você conhecer os preceitos daquilo que você está inserindo. A gente não pega um carro sem saber para que servem, o pedal, o câmbio, né? Tudo aquilo que ele tem, até para abrir o vidro, né? Até para abrir o tanque para você colocar o combustível nele. Ninguém entra solto, né, e deixa. Não é assim que funciona. Imagina para uma coisa tão grandiosa que é o processo de ligação a Deus. Se a gente acha que pode agir dessa forma, a gente está sendo ignorante, né? Está sendo criança frente a algo que não pode, né? Porque a gente não é cobrado daquilo que a gente não sabe, né? A gente é cobrado daquilo que eu sei, daquilo que eu já conheço, ou daquilo que eu afirmo ser, né? Se eu afirmo ser, porque é mais fácil então a gente não ser para poder evitar essas consequências, né? Mas eu acho muito interessante porque Paulo, ele no final desse trecho que a gente está refletindo no dia de hoje, ele coloca a caridade de forma expansiva para qualquer criatura do planeta, qualquer que seja o seu culto, ele coloca. Então todo mundo pode fazer, né? E a gente tem que entender se a gente faz, ou se a gente não faz, e como que a gente tem feito para que isso possa ser um agente transformador na nossa vida.